E aí galera, tudo bem? Aqui é o Bido e hoje a gente vai resolver a máquina Blender do Hack the Box, uma máquina easy com sistema operacional Linux. Então bora lá, deixa eu abrir meu notepad e só avisando vocês que eu tenho um GitHub chamado OSP e aqui dentro basicamente tá meio atualizado o seguinte, eu tenho que atualizar ele, mas basicamente aqui é onde eu estou fazendo minhas anotações para estudar para o OSP e aqui dentro tem as máquinas que eu resolvo. Então, basicamente, quando eu resolvo elas, eu faço aqui um walkthroughzinho e é ele que eu sigo para apresentar o vídeo para você, certo? Então, caso você prefira só olhar o walkthrough em vez de assistir o vídeo, tem aqui o repositório. Mas vamos lá. Vamos fazer o rush scan então da máquina, padrão. Eu não anotei o IP dela, o IP é a 191, ok. Opa, não é isso que eu quero. E a gente vai ver que tem a porta 80 aberta aqui. Então, vamos dar um copy. Porta 80 aberta, vamos acessar o que tem de bom nessa porta 80. Bom, na porta 80 a gente vê que tem basicamente aí um blog com alguns conteúdos e, bom, a gente já percebe que a gente começa a entender os padrões, né, conforme a gente vai estudando segurança, etc. E a gente pode observar aqui que isso parece um CMS, né, um gerenciador de conteúdo de web, porque tem um blogzinho, aí você tem um autor, você tem um about, você tem, né, cada historiazinha, cada assunto tem um linkzinho que vai pro blog, enfim, né? E isso a gente já vai identificando que talvez seja um CMS. Olhando aqui no Appalizer, a gente consegue reconhecer que tem um PHP por trás, um Apache 2.441, um Ubuntu, mas nada demais. Olhando o source page também, o source code, se eu não me engano, não tem nada de interessante por aqui. Vamos dar uma olhadinha se a gente acha alguma informação a respeito. Uma coisa que a gente poderia observar é que aqui, por exemplo, ó, tem um BL Teams aqui. Isso já é uma indicação do que seria esse content provider, não, esse CMS. Só que não tendo conhecimento, né, muito aprofundado e tendo uma noção boa de que esse BL Teams identifica aí um CMS, é realmente difícil de só bater o olho aqui e identificar isso. Mas como é que a gente vai identificar esse cara então? Fazendo um scan com o GoBuster padrão. Então tem aqui um scan. Vamos usar a PHP. E eu já vou usar aqui uma extensão que eventualmente eu teria que numerar, tá? Que é a TXT, para achar um arquivo muito importante. É normal a gente não enumerar essa extensão de começo, mas sempre que você travar no CTF de web, é recomendável sim você fazer um scan aí de. Acho que a câmera está em cima. Basicamente aqui, ó, eu puxei o PHP e o TXT. É recomendado você fazer um scan com essas extensões. PHP, TXT, eu tenho lá uma listinha. Até PDF, .py de Python e HTML e etc, tá? Quando você trava assim no CTF e não tem muito para onde ir. Mas vamos lá, o RushScan não traz nada de interessante pra gente. Então já posso dar um clear aqui. E agora a questão é a gente aguardar a saída desse GoBuster aqui. Beleza? A gente pode dar uma lidinha. Sempre quando tem muito conteúdo assim é interessante você ler, porque às vezes tem alguma dica, sei lá, tem algum nome de usuário, tem alguma senha, tem alguma informação importante nos próprios conteúdos que é o autor, né, do site que criou. E nesse caso aqui, vai ter uma trick bem interessante de se fazer. Eu só vou esperar terminar o GoBuster e depois eu vou explicando. Aqui já tem um About, então talvez no About a gente consiga achar alguma informação a respeito. No caso, o About é desse About aqui, né? Então não tem nada de interessante mesmo. O License, às vezes o License tem a versão aí do CMS. Aparentemente não, esse aqui é só um License do MIT, padrão. Tem um 0, o 0 provavelmente vai direcionar para a página principal. Exatamente. Um admin, que com certeza é o mais interessante que chama a nossa atenção aqui. E esse admin já redireciona a gente para um tal de Blooded e para um username e password. Se a gente pesquisar por Blooded, a gente já vê que isso é um CMS de arquivos, né? De arquivos flat, enfim, de arquivos simples. E pode ser usado para a criação de sites e ou blogs. Então a gente já sabe que o CMS aqui é o Blooded. Blooded CMS. Show. A gente tem aí um
um painel de login, pode tentar um admin, Blooded, Default Credentials talvez, é uma boa de pesquisar. Acredito que ele não tenha. Já teria popado aqui provavelmente, mas só de procurar Blood Default Credentials a gente já acha aqui um exploit DB. Authentication Brute Force Mitigation Bypass. Ou seja, aparentemente tem aí algum mecanismo de bloqueio, né, de mitigação de Brute Force e também tem uma maneira de bypassar ele. Então já é uma boa dica, porque a gente tem um painel de login aqui, se a gente tentar várias vezes, se não me engano com 10 tentativas a gente vai ser bloqueado, tá? O nosso IP vai ser bloqueado e é por isso que a gente vai acabar usando esse bypass aqui. Se a gente usar o Search Exploit para pesquisar, a gente acaba caindo nele também. Aqui, ó, Authentication, Brute Force Mitigation Bypass e Auth Brute Force Bypass também. Um em Ruby, então esse aqui é provavelmente no Metasploit para ser utilizado. E o outro é em Python. Então vamos usar em Python porque a gente sempre evita usar o Metasploit aqui, né? Então Search Exploit -m. Vamos copiar aqui. E tá aqui o nosso scriptzinho. O uso, "-l" e a URL, então admin, "-u" uma lista de usuários e "-p" uma lista de password. Bom, vamos tentar fazer um brute force. A questão é que é o seguinte, a gente não tem nome do usuário e também não tem um password. Então, primeira vez que eu tentei resolver o CTF, obviamente eu tentei brutar com o padrão, usuário de mim e password com a Rocket.txt, né, a word list. E não deu certo. A questão é que em algum momento esse GoBuster vai trazer uma informação importante para nós, então eu vou só aguardar. E a respeito dos passwords, é o seguinte, com a Rocket.txt também não funciona como o usuário que a gente vai encontrar. A questão é que tem que instalar um PHP também, que traz a informação do Blooded para nós. O Blooded está instalado. Beleza. E a questão aqui é a seguinte, se a gente dar uma lidinha aqui, em algum momento a gente vai encontrar um nome, esse nome aqui, ó. E ele tá colado. Isso já levanta uma suspeita de que talvez isso seja um password, tá? Esse detalhezinho simples, o nome deveria ser separado, porque, enfim, é um nome, né? Um nome, sobrenome, etc. E ele tá junto, então isso já indica que isso seria um password. Só que isso é muito difícil de identificar assim, só batendo o olho. A questão é que o certo aqui a se fazer seria gerar uma word list com as palavras do site, e isso é normal do CTF de acontecer, e brutar com essa word list. Então é isso que eu vou fazer, tá? E como é que eu faço isso? Eu posso usar o softwarezinho chamado Seal. O Seal, ele é basicamente um carinha que gera word lists baseadas num site, numa URL, e tem algumas configurações. Eu posso gerar a partir de 5 letras, até 5 letras, e etc. Nesse caso eu vou gerar todas aqui, porque não tem muita coisa na URL principal. Então a sintaxe é essa, seal, URL, e aqui jogando, né, a saída por um password txt. E aqui eu vou gerar nosso word list para a gente conseguir brutar, certo? A gente já consegue ver que gerou aí 350 linhas. É. Agora basta a gente achar o nosso usuário. Então, como eu comentei, só esperar a saída do GoBuster aqui. O GoBuster achou aqui o arquivo que a gente precisava, então, que é esse todo.txt. Se eu não me engano, não tem nenhuma dica que você precisa numerar txt. Aí vai de senso mesmo, sabe? Por isso que esse desafio a galera trava normalmente. A questão é achar esse txt. Então, aqui a gente acha algumas informações importantes. Nesse caso aqui, né, to do é lista a fazer. Então, a gente tem que fazer o que, né, os admins do site? Dar um update no CMS, muito provável porque ele está vulnerável. Desligar o FTP, já foi feito. Remover os usuários antigos, já foi feito. E informar o Fergus que o novo blog precisa de imagens. Então, a gente já tem aqui um possível usuário chamado Fergus. E é isso que a gente tem que fazer agora. Usar o exploit, que terminou. Ok, a gente tem que usar o exploit, que era esse cara aqui. Aí, se não me engano, era "-l" a URL, certo? Então é 10.10.10.191. 191 barra admin menos o Fergus e menos w password.txt menos p password.txt. Ele procura um arquivo, né, com o nome. Então nano users.txt
e Fergus aqui dentro. Né? Ele não aceita somente o nome, ele precisa de um arquivo para ler. Então, users, que no caso é user, né? E agora ele começa a fazer o brute force. E aqui demora um pouquinho também, porque ele vai testar com todas as palavras do site, né? No caso com todas as palavras da wordlist que a gente criou. E em algum momento ele vai encontrar o password correto, basta aguardar agora também. Terminou aqui. E, bom, basicamente a gente encontrou aqui a senha então, que é aquela que eu comentei do nome junto. Pessoal, eu rodei uma vez e ele não achou a senha, tá? Eu não tenho certeza se bugou o exploit, porque às vezes acontece. Ou se é porque quando eu fui usar aqui a URL, eu botei sem a barra, tá? Na primeira vez. E agora com a barra funcionou. Talvez tenha sido isso, ou talvez tenha só bugado. Mas de todo modo eu recomendo vocês usarem a barra aqui depois do... É sempre bom colocar exatamente como tá a URL para evitar qualquer problema desse, certo? Então agora a gente tem esse cara aí, não tem SSH pra gente logar, mas a gente consegue logar aí no portal, certo? Que essa é a senha, se eu não me engano. E beleza, então a gente está aqui agora como admin, né, do CMS. Não necessariamente como admin, como um usuário que tem acesso ao painel de admin, mas talvez a gente não seja o usuário mais privilegiado. A gente não é, porque se a gente entrar aqui, ó, a gente já não tem acesso a permissões suficientes, então a gente não é o maior admin aqui de todos, certo? A questão agora é que naquele search exploit que a gente deu, a gente observa que tem um tal de Direct Traversal aqui. E esse Direct Traversal, eu não tentei primeiro, porque ele só funciona se for autenticado. Aqui devia ter um Authenticator do lado, né, só para identificar. Mas no momento que a gente fosse ler esse cara, então vamos ler aqui, ó, a gente identificaria que ele precisa ser autenticado. Então, deixa eu mudar aqui o nome das coisas, só para não ficar 4861, eu vou trocar para lf.txt porque é uma VUN de LFI, né? Na real é uma VUN de Direct Traversal. A diferença, acho que a LFI tu consegue executar o arquivo e Direct Traversal não necessariamente. Não, acho que não é assim. A LFI tu consegue ler e executar. Acho que é isso sim. A LFI tu consegue ler e executar e o Direct Traversal tu consegue ler só. Mas vamos lá. Vamos ler o arquivo aqui. E, bom, aqui ele já ensina a usar, então você tem que criar uns payloads, um payload em PHP e um payload em HTA, um arquivo chamado HTA Access, que é um arquivo de web mesmo, para tratar PNGs como PHP. Então a gente consegue fazer isso no HTA Access, justamente para ele, em vez de tratar o PNG que a gente vai subir como PHP e executar a nossa reverse shell. Então a questão aqui é que esse Direct Traversal sim leva a uma RCE, tá? Aí a gente tem que mudar os valores hardcodes daqui para usuário e senha das nossas credenciais que a gente tem. Então é por isso que tem que ser autenticado. Rodar o exploit, abrir um listener e visitar então aonde vai ser upada aquela picture que a gente vai subir, né? Aquela imagem, aquele PNG. Então bora lá, vamos mudar aqui a URL para o nosso alvo. Nesse caso aqui é o 10.10.10.191. Username é o Fergus. E o password a gente coletou aqui. Roland Deschen. Beleza. Isso aqui é a etapa 2. A etapa 1 é criar os payloads. Então, deixa eu dar um cat LFI aqui e criar os payloads junto com vocês. O primeiro payload é o payload do MS Venom. Então, para criar a nossa imagem maliciosa. Então, a gente vai criar um reverse shell com o lhost nosso, com a porta... Vamos botar uma porta diferente, a porta 2222. Aqui o nosso lhost. Aqui as configurações padrão, então, que o próprio Exploit dá. E a gente vai jogar isso para um arquivo chamado evil.png. Então, provavelmente a gente vai fazer o que aqui? A gente vai subir um evil.png, através de um Direct Traversal a gente vai conseguir acessar esse evil.png, e nós vamos ter que gerar esse arquivo aqui, ó, chamado htaccess, que é um arquivinho de configuração web, que com essa informação a gente vai fazer que ele entenda como um PHP qualquer imagem que seja .png. Então, tem que dar esse carinha aqui para a gente injetar no evil.png. O que ele faz aqui? Com "-e". Ah, tá. Aqui ele basicamente tá jogando dentro do PNG o conteúdo do PNG. Então, tá só reforçando aqui e jogando tudo isso dentro de um PHP, ok? Então, a gente pode vir aqui, copiar e colar. Show! Agora a gente tem o nosso evil.png, que é um arquivinho em PHP e tem um eval codado em base 64. Show! Agora a gente tem que criar o htaccess, então vamos copiar aqui.
jogar o conteúdo dentro dele. E beleza, temos aí o htaccess agora e o PNG. Agora basta rodar o export, se eu não me engano. Rodar o export, abrir um listener na porta 222 que foi onde você criou. Rodar o export e visitar este cara aqui. Então vamos pegar aqui, ó, e já deixar prontinho aqui esse cara. Provavelmente é dentro de admin, certo? Não. URL mais BL content temp. Será que tem que ser... Tem que rodar o export antes? Talvez esse temp não exista ainda, porque não tem nada lá dentro. Bom, vamos ver. Aqui eu não sei se é só essa aqui ou tem que ser o barra admin também. Vamos testar com ambos. Então Python 3, nesse caso eu vou ter que mover, né, para um lf.py, que é um arquivo Python, e vamos executar ele aqui e ver qual que é a boa. Ok, subiu aí os dois arquivos. Tem que executar ele, né, na pasta que a gente tá. Na pasta que a gente tem aqui os arquivos. E será que agora criou? Ainda não, talvez seja aqui então. Opa. Ah, beleza, agora sim. Então, é isso aqui seria o Director Version, né? A gente pode entrar aqui no evil.png, que é o nosso arquivo PNG malicioso, que vai executar como PHP por causa do .htaccess, e clicando aqui é para a gente receber a nossa reverse shell. Bacana, né? A gente é quem? www.data. Beleza. Vamos melhorar nossa shell. Talvez não tenha Python. Acho que eu quebrei a shell por causa desse comando aqui. Deixa eu dar um Ctrl C de novo. Mas aí basicamente é só a gente voltar agora e executar o PNG que vai chamar a nossa shell sempre, né? Sem problemas. Será que tem Python? E não tem Python 3, por isso que crashou? Tem. Vou tentar de novo. Ah, aqui já errei uma coisa aqui, ó. De novo, cara? Poxa vida. Então vamos fazer assim, ó. E vamos jogar para outra shell aqui. Vamos pegar o Reverse Shell Generator. E jogar um mkfif para nós. Aqui. Acho que é a 5, né? Se não me engano. Aí, agora melhorou. Perturb Ghost Storm. Vai dar menos 100 import. Vamos de novo. Não mudou nada, mas tudo bem. Vamos lá. Ctrl Z. Bom, a gente é o usuário www.data e vamos ver se a gente consegue ler aí a flag do user. O user é ou o Hugo ou o Sean. Então vamos entrar no Hugo, ver se é aqui que está a flag. Está aqui. Vamos ver se a gente consegue ler ela. E não, permission denied. Vamos ver se tem alguma flag no Sean. E aparentemente não. Então provavelmente tem que virar o usuário Hugo. E agora começa a fase de Privilege Escalation. A questão aqui, se você rodar uma Olimpíada, se não me engano, ele não traz nada interessante. Tem que enumerar o site, enumerar a máquina e sempre bom enumerar o diretório onde está o site, né? Nesse caso o HTML ou aqui o Blood 3.9.2. A gente vê que tem outra versão do Blood aqui que chama a nossa atenção. Se a gente entrar no Blood 3.9, que é normalmente o primeiro lugar que a gente vai enumerar, você vai dar uma explorada por aqui. E um diretório interessante é o BL Content e o Database. É sempre bom a gente olhar os arquivos de DB quando está fazendo Privilege Escalation para ver se a gente acha algum password. Aqui nesse caso tem esse users.php. E se a gente der um cat aqui, a gente vai encontrar passwords. Então do administrador, que tem um salt aqui, e também do Fergus. Dá para tentar quebrar esse cara.
Então é um dos passwords que a gente encontra, um dos hashes. Porque do Fergus a gente já tem, né? Qual que é a senha. E o salt dele é esse aqui. Só que lá no Blood Death também tem esse arquivo, certo? Provavelmente porque lembra que uma das tarefas era fazer o update do CMS? Eles estão fazendo o update do CMS, só que ainda está acontecendo isso. Então se a gente ler o arquivo do database, a gente vai achar outro password, só que nesse caso do usuário Hugo. Então isso chama muito a nossa atenção e perceba-se que não tem um salt aqui. Então tende a ser um pouco mais fácil de craquear esse hash. Tentei craquear com o John, não deu certo. Imagino que com o Hashcat também não dê. Mas é sempre bom você tentar craquear lá no Crackstation. Crackstation é basicamente um craqueador de hash que tem um database com hashes que já foram quebrados previamente. Então ele vai ver aqui, ó, esse hash já foi quebrado, ele vai bater que sim. E a partir do momento que ele bater que sim, ele vai tirar a senha desse hash aqui. Nesse caso aqui é um SHA-1, né, pela quantidade de caracteres, se não me engano são 40 caracteres, isso identifica um SHA-1, e o resultado é password 120, certo? Então nesse caso aqui a gente teria que usar o Crackstation e não uma ferramenta de quebrar hashes como o John ou o Hashcat. Agora basta a gente dar um sudo e autenticar. A partir desse momento, a gente consegue ler lá a flag do usuário. wc-c user.txt. Beleza? E o Privilege Escalation? O Privilege Escalation é mole, sudo-L, delay, a gente tem o password 120, e a gente vê aqui uma configuração que quer dizer isso aqui. Você consegue executar o arquivo, o comando bash, com todos os usuários, exceto o root, tá? Isso não parece uma falha de configuração, aí eu posso executar com www.data, com o usuário chão, etc, mesmo com o root, mas isso é uma falha de configuração por causa da versão do sudo que está sendo utilizada. O Limpias traz isso, mas se tu pesquisar somente por isso aqui, ó, já vai vir um Privilege Escalation, um Security Bypass. Isso aqui é uma configuração meio que errada de se fazer, pelo menos na versão que está sendo utilizada desse sudo aqui, ó, ele até responde aqui, ó, esse bug foi fixado no 1.8.28 e check sudo version, só para ver como é que checa a versão do sudo sem ser pelo limpias, né? Como é que a gente faz isso manualmente? Deve ser o uname, provavelmente. Sudo-v. Então, vamos ver se funciona mesmo. Aqui a gente consegue identificar a versão que é 1.8.25. Logo, é abaixo da 1.8.28. E aqui ele fala da 27, mas óbvio que isso afeta as versões anteriores também. Óbvio não, às vezes não afeta, mas nesse caso sim. Então, aqui ele explica, basicamente, a gente consegue executar esse comandinho aqui. Aí, é claro, tem toda uma explicação dessa VUM aqui, que, enfim, aí envolve o kernel, envolve mecanismos mais low level, de como os processos funcionam no Linux, que eu não vou entrar em detalhes aqui. Mas basicamente esse comandinho que você usa aqui, eu acho que isso aqui é basicamente, tu vai dizer que quer usar o UID-1, mas daí como ele não tem o UID-1, ele vai usar o UID 0, e com isso o UID 0 é o UID do root, e você consegue bypassar essa exceção aqui, né, de não poder executar isso como root. Então basta entrar esse comandinho aqui, e pronto. Agora então o usuário root e consegue ler a user flag. Beleza? Mas aqui seria simples, sabe? Não precisava ter conhecimento disso, era só pesquisar isso aqui que você já encontraria esse bypass e bater a versão ali do sudo e enfim, aí seria mole fazer o prevesc, certo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Só deixa eu ver um detalhe, se não me engano aqui no CD barra tem um FTP, né, que eles desativaram. E aqui tem algumas dicas, tem um Node.txt, mas na real isso não leva a lugar nenhum. Basicamente é o Sean aqui falando para a Sophie que ele deixou. Eu deixei uma coisa que você está procurando aqui para você continuar o seu trabalho quando eu sair, e a outra coisa que você está procurando está em algum outro lugar. Talvez ele está falando isso do password do Google lá, mas eu acho que não tem muito a ver não. Então acaba que essa aqui é mais um rabbit hole, sabe? Eu perdi um tempinho olhando aqui os arquivos de config e tal, mas acaba que aqui não tem nada de interessante. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa, tenham aprendido algo. Qualquer coisa, comentário do YouTube ou me chama lá no LinkedIn, certo? Muito obrigado e até mais.